Olá pessoal, alunos do Santa Cecília, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, né? Essa semana, de forma muito especial, a gente vai estar vivenciando a 31ª semana do meio ambiente da Escola Santa Cecília. Então, mesmo que nós não estejamos presentes, né, de forma na sala de aula presencial, mas a gente não quis, né, a equipe, principalmente aí o organizador desse projeto, que é o professor Kleber, formulou essas ideias para que a gente não deixasse passar em branco a Semana do Meio Ambiente, certo? Então, de 1 a 5 de junho, como vocês podem ver aí na tela, a gente vai estar vivenciando a 31ª Semana do Meio Ambiente. Eu estou aqui com a camisa da 30ª, né? 30ª semana. Infelizmente a gente não teve como fazer por conta aí da tudo parado por causa do coronavírus. Não teve como fazer a camisa da 31ª, mas aí eu estou representando com a camisa da 30ª semana, certo? E aí não sei se vocês se lembram que ano passado a gente produziu uns brinquedos com material reciclado, né? Apresentou em outras turmas. E esse ano a gente vai ter também alguns desafios, né? Levando em conta que vocês estão em casa, mas vai ter aí algumas atividades. No final vou explicar para vocês direitinho, certo? Porém, o assunto hoje ele não é só falando do meio ambiente, né? Levando em consideração aí que o tema é sobrecarga da Terra. Não será apenas focado nisso, mas vai ser relacionado ao assunto do livro de vocês, né? A unidade 4 do livro de vocês. Eu vou falar hoje sobre um tema muito importante no estudo da geografia, que é o capitalismo e o socialismo, que é a unidade 4 do livro de vocês, onde vocês vão acompanhar depois, fazer a leitura, as atividades, certo? Mas é um tema muito importante, tema ligado à política, é um tema polêmico. Hoje em dia as pessoas estão muito inflamadas nas redes sociais, comentando muito sobre esses temas, e hoje vocês vão entender um pouquinho o porquê dessa rivalidade sobre essas temáticas que agora vocês veem. Capitalismo e socialismo, certo? Hoje vocês vão aprender o que é capitalismo, o que é socialismo, para que serve, por que existe essa rivalidade histórica entre esses sistemas, né? Porque até hoje as pessoas ainda brigam, né, nas redes sociais, ou até mesmo briga de verdade por causa disso. Capitalismo, socialismo, direita, esquerda, certo? Então a gente vai começar a compreender um pouco. Esse assunto também está muito aliado com história, né? Em história vocês também vão aprender esses assuntos dentro de outra abordagem. Não sei se nesse ano ou nos próximos, até o nono, mas é um assunto que está bem ligado à história também, certo? Então vamos adiante. Capitalismo, né? O que é que significa isso? Sistema político-econômico vigente atualmente na maioria dos países do mundo, certo, gente? Então, a maioria dos países hoje, inclusive o Brasil, são países capitalistas, que têm um sistema político-econômico capitalista, ou seja, os nossos governantes governam, administram o país de acordo com o regime, com o sistema político-econômico capitalista. Os nossos governantes municipais, estaduais e federais utilizam esse sistema capitalista para governar. Mas, professor, o que é? Como é que ele governa o capitalismo? Vou explicar para vocês. Então, veja só. Tem suas principais ideologias baseadas na propriedade privada e obtenção de lucro, certo? Então, na imagem vocês veem aí o empresário, esse bonequinho simboliza o empresário, fazendo a contagem do lucro dele. O sistema capitalista é isso, gente. Basicamente, ele é o sistema que visa o lucro, certo? Todo empresário, toda empresa, hoje que às vezes seus pais trabalham, os donos das empresas, eles têm seus funcionários, têm seus produtos para vender e no final ele quer ganhar algum lucro em cima disso. Tá? O empresário ele vive do lucro, ele quer sempre aumentar cada vez mais o lucro dele, ele quer cada vez ter mais coisa, quer cada vez ganhar mais, né? E nossa sociedade hoje é pautada em cima disso. O capitalismo ele é pautado em cima do ganhar, do ter. Mais vale quem tem, né? Quanto mais você tem, mais você vale. Se você tem pouco, você não vale muita coisa, né? Quando vocês veem o preconceito contra as pessoas mais pobres, né? A discriminação quando uma pessoa pobre que não está vestindo bem,
chega num lugar e outras pessoas discriminam, tudo isso está entranhado na gente, o sistema capitalista, né, de superioridade, de quem tem mais vale mais, é mais prestigiado, e quem tem menos, infelizmente, é desvalorizado nesse sistema capitalista. Quais são as principais características do sistema capitalista, gente? Prestem atenção. Produção para o mercado, certo? Então aí vocês veem na foto uma indústria automobilística, uma indústria que produz carros. Então a produção desses carros, ela é feita para o mercado no geral. No sistema capitalista eles produzem milhares de carros e eles vendem para todo o mercado. Para o mercado, tanto faz ser no próprio país, como até para exportar para outros países. O que os donos das indústrias querem é o lucro. Então, por isso que eles produzem muitos carros, eles querem produzir cada vez mais carros, para cada vez mais vender mais carros, para que eles se tornem cada vez mais ricos. Essa é a lógica do sistema capitalista, certo? E aí existem também empresas concorrentes. Vamos supor, essa fábrica aí é da Fiat, por exemplo. Tem a fábrica da Volkswagen, que é um concorrente. E aí elas brigam entre elas, brigam em relação a preço, a modelo de carro, para tentar uma vender mais do que a outra. Isso acontece também no capitalismo, certo? Outra característica do capitalismo, trabalho assalariado, certo? Então a maioria das pessoas que trabalham dentro da iniciativa privada, ou seja, trabalham em empresas particulares, elas são assalariadas, certo? Então o que é isso? No capitalismo ocorre a venda da sua mão de obra. Quando a gente trabalha, né, e no final do mês recebe o nosso salário, na verdade o salário é o pagamento da nossa mão de obra que está sendo vendida. O nosso trabalho está sendo vendido no sistema capitalista e o preço do nosso trabalho é o salário que a gente recebe. Então, essa questão de trabalho assalariado, como vocês veem aí, várias mulheres trabalhando em uma indústria, é uma característica específica também do sistema capitalista de produção, certo? Todas as mulheres aí estão trabalhando, trabalham os 30 dias do mês, quando é no final do mês elas vão receber o salário delas, certo? O patrão vai pegar o dinheiro das mercadorias que ele vendeu, vai pagar os funcionários, pagar suas despesas e tirar o seu lucro no final, que é o objetivo total do capitalismo, o objetivo geral, o lucro. Outra característica marcante, gente, do capitalismo: propriedade privada dos meios de produção. Então essa plaquinha amarela aí diz o quê? Atenção, propriedade privada, entrada proibida. No capitalismo, as pessoas têm direito, né, de ter a sua propriedade, o seu carro, a sua casa, contanto que ela tenha dinheiro para comprar, né? E ninguém pode mexer nessa propriedade, né? O governo, isso vocês vão entender melhor quando eu explicar o socialismo, né? Mas uma vez que vocês têm as casas de vocês, junto com seus pais, onde vocês trabalham, a casa é de vocês. Nenhum desconhecido pode entrar na casa de vocês sem autorização e nem o governo pode querer entrar na casa de vocês, reformar a casa de vocês, sendo que a casa é de vocês, certo? Então isso é a propriedade privada. No sistema capitalista, ela existe. Se você tiver dinheiro para comprar o que é seus bens, eles são todos seus. Não pertencem ao governo e não pertencem a outra pessoa, pertencem a você, certo? É por isso que tem muitas pessoas que têm muito mais coisas, muitos carros, muitas casas, porque tem mais condições no sistema capitalista, ganham mais dinheiro, tem mais lucro, enquanto outras não conseguem ter nenhuma casa, moram na rua, né? Porque não tem o dinheiro para adquirir essa propriedade privada, certo? E o governo não interfere nisso. Quem puder comprar, quem tiver condições, vai comprar o seu e pronto, ok? Mais à frente, quando a gente falar sobre o socialismo, eu vou fazer os comparativos para vocês entenderem essa diferença. Lembrando que a nossa sociedade é capitalista, nós vivemos no sistema capitalista. Outra característica, pessoal, do sistema capitalista: divisão da sociedade em classes. O que é que significa isso? Nossa sociedade hoje ela é dividida em classes, né? Eu pesquisei essa imagem, achei bem interessante. É mais ou menos na divisão de classes no Brasil, certo? Para vocês terem uma ideia de como é que se dividem essas classes sociais. Então veja só, as pessoas que estão na classe A, de acordo com a tabela que vocês veem, são aquelas que ganham acima de 20 salários mínimos,
certo? A renda daquela família gira acima de 20 salários mínimos, que vai dar aí R$ 12.440 acima, certo? Então, no Brasil, em média, essas pessoas que têm renda familiar acima de R$ 12.000 por mês são consideradas classe A, certo? Na classe B, nós temos as pessoas que ganham de 10 a 20 salários mínimos. Em valor vai dar de 6.220 a 12.440. Então, as pessoas que ganham desse valor estão enquadradas na classe B. Classe C, 4 a 10 salários mínimos, que varia o valor aí de R$ 2.488 a R$ 6.220. Quem ganha dentro dessa média familiar é considerado classe C. Na classe D, nós temos aí a média de 2 a 4 salários mínimos, de 1.244 a 2.488, certo? Então, a gente tem aí a classe D mais ou menos nessa média. Lembrando que essa pesquisa, ela faz a conta dos salários mínimos. Então, pode ser que os salários mínimos não estejam mais nesses valores que vocês estão vendo, mas vocês podem fazer a base, 2 salários mínimos a 4. Quanto salário mínimo é hoje? 1.000 e alguma coisinha. Vocês podem fazer a conta para vocês entenderem a questão das classes. Em qual classe cada um se enquadra, certo? E na classe E, que seria a classe mais baixa, até 2 salários mínimos. Ou seja, a renda familiar todinha até 1.244. Dá para perceber que nesse tempo, o salário mínimo era 600 e pouco, quando essa pesquisa foi feita, né? Porque 2 salários mínimos, 1.244. Hoje o salário mínimo já é mais. Então, a classe E hoje seria até 2.000 e alguma coisa, né? Então, vejam, a sociedade capitalista é dividida em classes. Geralmente, gente da classe A não anda com quem é gente da classe E. Existe essa exclusão na sociedade capitalista. Porque as pessoas da classe A, elas frequentam lugares, geralmente, aonde outras pessoas da classe A frequentam, né? Dificilmente uma pessoa da classe A frequenta um lugar, uma viagem, um determinado lugar mesmo lugar que a pessoa da classe E frequenta, certo? Então, isso é uma característica específica da sociedade capitalista. Vamos lá, outra característica. Expansão ilimitada do mercado, ou seja, gente, no capitalismo não existe limite para as empresas, certo? A iniciativa não está no governo, está nas empresas. O empresário, aí vocês veem aí um mapa com várias empresas, ó. Não sei se vocês conseguem identificar, estou vendo a Gillette, Coca-Cola, Nescafé, Pepsi, Marlboro, BMW, HP, Nokia, Samsung. Então vejam, o que significa esse mapa? O cara da Samsung, se eu não me engano, a Samsung é da Coreia do Sul, certo? Se eu não me engano, não tenho certeza, mas acredito que a Samsung é uma empresa da Coreia do Sul. Ele viu que ele poderia expandir a marca Samsung, as fábricas Samsung, não só para o país dele, mas para o mundo inteiro. Então ele começou a espalhar a Samsung, abriu uma fábrica no Brasil, abriu uma fábrica nos Estados Unidos, abriu uma fábrica na Europa, na Espanha, em Portugal, para ele ter mais lucro. Lembrem que o objetivo principal do capitalismo é o lucro. Então, se ele quer lucro, ele vai expandir, vejam, expansão ilimitada do mercado, não tem limites. Quantas mais fábricas ele puder colocar no mundo inteiro, mais dinheiro ele vai ganhar, certo? Então, no capitalismo é assim. Não existe uma regra que a empresa tem que ser só no país dela, ela não pode sair. Ao contrário, ela pode ir para qualquer lugar do mundo. Não existe limites nessa questão do capitalismo, certo? Outra coisa, pessoal, que aí a gente já falou da divisão de classes, e aí gera justamente a desigualdade social. O Brasil é um dos países do mundo onde mais existe desigualdade social. O que é isso? É pessoas que ganham muito e próximas a pessoas que ganham pouco. Então essa imagem aí do bairro Morumbi, em São Paulo, ela é muito ilustrativa. Sempre quando as pessoas vão trabalhar desigualdade social, gostam de trabalhar essa imagem. Por quê? Vejam que lá em São Paulo você tem um condomínio de luxo, né? Onde geralmente pessoas da classe A moram, como eu expliquei as classes para vocês. Quadra de tênis, piscina, tudo ali para eles. Bem ao lado de uma das principais favelas de São Paulo, certo? Que convive com pobreza, né? Com alimentação precária, condições de saúde precária também, bem ao lado. Então vejam,
na sociedade capitalista, vocês vão ver muito isso. Muitas cidades, muitos lugares, inclusive em Águas Belas mesmo, se vocês andarem, vocês vão perceber que existem lugares que têm casas melhores, pessoas com mais condições de vida, e lugares e ruas que as pessoas são bem mais humildes, né, que têm bem menos condições. Essa desigualdade é gerada também através do nosso sistema capitalista, certo? E aí, pessoal, passando das características, a gente vai ver agora as fases, né? Onde é que surge o capitalismo? O capitalismo surge, a primeira fase do capitalismo é a fase comercial, lá atrás, no tempo das caravelas, certo? Por quê? Lembrem-se que o Brasil foi descoberto, né? Os colonizadores do Brasil foram os portugueses. Isso já se caracterizava um tipo de capitalismo. Eles saíram dos seus países para descobrir novos países, porque esses novos países seriam mais territórios e mais poder para esses outros países. Vejam a questão do capitalismo. A partir do momento que Portugal teve controle sobre o Brasil, ele teve também mais riquezas. Ele teve acesso ao pau-brasil, que foi retirado do território brasileiro e levado para Portugal em montes, né? Então ele se tornou um país mais rico. Vejam que tudo está ligado ao dinheiro, tudo está ligado ao lucro. Então as primeiras fases do capitalismo estão ligadas à fase comercial, que é a fase das caravelas, aí onde os países começam a descobrir novos territórios, se apossam deles e começam a transportar mercadorias, levar de um e trazer para outro, nisso aumentando seus lucros, certo? A segunda fase, pessoal, foi o capitalismo industrial. Aí é onde estoura a Revolução Industrial, né? Nesse período é onde são inventadas as máquinas, né, nas indústrias para produzir em larga escala. Antes disso, as produções eram feitas de forma artesanal. Então, os produtos eram, por exemplo, se você quisesse um sapato, você iria no artesão, ele ia medir seu pé e ia fazer um sapato por encomenda para você. Era artesanal. Então, demorava, porque ele fazia de forma manual, ali com a ferramenta dele, devagar. Com a indústria, eles criam o maquinário, eles começam a criar as máquinas. A primeira máquina foi a máquina a vapor, para produzir em larga escala vários pares de sapatos ao mesmo tempo e de forma rápida, certo? Então essa é a segunda fase do capitalismo, porque os donos dessas indústrias, eles aumentaram muito os seus lucros. Antigamente era só os artesãos, aí depois os grandes donos das indústrias constroem essas grandes indústrias, colocam pessoas para trabalhar e para produzir em larga escala, muita quantidade de coisa, aí começam a ganhar mais dinheiro e mais lucro. Então essa é a segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial. O capitalismo financeiro, gente, é justamente onde chega o grande poder dos bancos. Então chega uma hora que os grandes empresários, como ainda acontece hoje, quem tem mais dinheiro são os bancos, são as empresas financeiras. E são elas que ditam as regras de como o mercado vai funcionar, certo? Então tem o banco, a gente tem no Brasil vários bancos, e esses bancos às vezes fazem empréstimos para o governo, fazem empréstimo para as pessoas, e nisso ele ganha juros e mais dinheiro em cima disso, e se tornam cada vez mais ricos. Então essa fase do capitalismo financeiro é a fase onde essas pessoas ligadas ao mercado financeiro, aos bancos, às grandes empresas, começam a crescer ainda mais, né? Começam a adquirir ainda mais lucros. Como vocês veem aí um painel da Bolsa de Valores, onde mostra o preço das ações para vender, para comprar. Lembre sempre, essa questão lucro, dinheiro é o que está envolto, o que está ligado ao sistema capitalista. E o capitalismo técnico, científico e informacional é o que nós vivemos hoje, pessoal. Que ele junta um pouco também do financeiro. Hoje as grandes empresas monetárias aí, os grandes bancários também são os principais empresários do mundo, juntando com a tecnologia, né? Então, capitalismo técnico, científico e informacional. Hoje esse capitalismo, além de dinheiro, ele está investindo também em altas tecnologias. Essa foto aí que a gente está vendo comprova isso que eu estou dizendo. Vejam os grandes robôs que são construídos, né, na indústria de carro. Se você pegar as primeiras indústrias de carro, o trabalho quase todo era feito pelas mãos humanas. Hoje, se você for na indústria de carro, você vai ver que grande parte da produção é feita por robôs, né? Porque eles conseguiram produzir máquinas que produzem os carros. E aí ajuda o industriário, o dono da indústria, por quê? Porque ele não vai ter que pagar salário, vai ter que pagar férias, vai ter que pagar hora extra. Ele vai adquirir aquele robô e o robô vai precisar de uma manutençãozinha, mas nem se compara com
o custo que ele tem de pessoas para trabalhar. Então essa é a fase que nós estamos vivendo. Hoje as indústrias estão migrando quase que todas para essa parte tecnológica. E aí os empregos têm caído também, porque agora a gente só precisa de pessoas para comandar essa máquina, para operar. Você não precisa mais de funcionários como você precisava antes. Então hoje nós vivemos esta fase do capitalismo. É claro que essas indústrias têm em grandes cidades, em grandes polos. Nossa cidade pequena não tem indústrias desse porte, certo? Então vamos lá, pessoal. Para a gente resumir o capitalismo, prestem atenção porque a gente vai entrar no socialismo em seguida. Alguns pontos positivos do capitalismo. Maior produtividade, né? Com o capitalismo, a gente tem as indústrias produzindo muito. Então a gente tem muitas mercadorias. Hoje, se você for numa loja de sapatos, aqui na nossa cidade, você vai ter lá centenas de modelos diferentes para você escolher um sapato ou um tênis para você. Nesse tempo, antes do capitalismo, como a gente está falando, do tempo do artesanato, você não tinha muitos modelos, porque o cara era sozinho para produzir o sapato e ele não conseguia fazer muitos modelos diferentes. E demorava para ele fazer. Você tinha que encomendar e esperar ele fazer. Então vejam, essa maior produtividade é devido ao capitalismo. E não só para sapato, eu falo sapato, de roupa, de carro, de alimentos. Tudo que você vê hoje tem uma grande quantidade produzida, porque o capitalismo ele incentiva essa questão de maior produtividade. Livre iniciativa, pessoal. O que seria livre iniciativa? A livre iniciativa está ligada a qualquer pessoa, né, física, como eu, como vocês, como seus pais, vocês no futuro, que ainda são crianças, poderem investir, ser empreendedores, abrir um negócio. Vamos supor, vocês podem ter uma ideia de criar um produto novo, uma coisa diferente, ou mesmo um negócio que já exista, né? Um mercado, uma loja. A livre iniciativa, o governo não interfere nisso. Se você tiver o dinheiro que é para que você invista e crie sua empresa, você pode ficar à vontade. O governo não vai interferir, nem querer impedir você de ter sua empresa, obter seus lucros, quem sabe um dia também se tornar um grande empresário, né, da classe A, como eu mostrei a vocês, ganhando muito bem. Então no capitalismo isso é possível. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Qualquer pessoa, se eu quiser amanhã, se eu tiver dinheiro para investir, para comprar, para vender, para negociar, no capitalismo eu posso fazer isso. Isso significa livre iniciativa, certo? Alto índice tecnológico, gente. Os países capitalistas, eles possuem altos índices tecnológicos, como eu mostrei para vocês na imagem anterior. Vocês viram lá a indústria com vários robôs construindo os carros, certo? Então, quase todo país, quanto mais capitalista ele é, mais tecnologia ele tem, certo? Você pega o Japão, que é um dos países mais envolvidos tecnologicamente, produz robôs, é país capitalista. Os Estados Unidos, que tem altíssimas tecnologias de todos os setores, todos os ramos, é um país capitalista. A Europa também, os países europeus mais desenvolvidos, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, todos países capitalistas, certo? Regimes democráticos. Então, já entrando um pouco na questão política, gente, no capitalismo é praticamente uma regra, né, que os regimes sejam democráticos, ou seja, existem eleições, onde as pessoas é que escolhem os seus candidatos que estão lá representados. No Brasil também é assim, certo? Então, a cada 2 anos a gente tem eleições para vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidente. Quem escolhe no sistema capitalista é o povo que escolhe seus governantes, certo? E aí a maioria vence, né? Nem sempre o candidato que as pessoas escolhem, alguns escolhem e ganham, né? O que tiver a maioria de votos vence. Isso é a democracia. Após aquele período do mandato, ele pode ser reeleito ou pode perder a eleição. Então isso são regimes democráticos. O povo escolhe quem governa. A gente vai ver depois no socialismo que no socialismo é diferente. Meritocracia. Isso também é uma coisa muito importante do capitalismo, gente. O que significa isso? Que no capitalismo você tem condições de crescer a partir do seu mérito, como eu falei aí para vocês na livre iniciativa. Ou seja, você está numa sala de aula, tem 30 alunos. Só que dos 30 alunos, vamos dar um exemplo aqui, um gosta de estudar, se esforça, tenta aprender, corre atrás, e os outros 29 não estão nem aí para nada. Não querem estudar, não querem fazer nada, né? Então, de acordo com a meritocracia,
quando acabar os estudos, quando for para o mercado de trabalho arrumar um emprego, as chances de esse que se esforçava conseguir arrumar as melhores oportunidades, ele crescer profissionalmente, ser melhor sucedido, é desse aluno que se esforçou mais. Isso é a meritocracia, entendeu? Aqueles que não se esforçaram, aqueles que não correram atrás, provavelmente eles não vão conseguir muita coisa. Porque na hora de, vamos ver, quem fez mais, a meritocracia significa isso. Quem buscou mais, quem se esforçou mais, vai conseguir mais coisas. Quem não se esforçou, não vai conseguir. Certo? Dentre outros, tem muitos pontos, gente. Tem muitos pontos positivos. Tem questões também de ponto de vista. Tem pessoas que acham, às vezes, que um ponto negativo é um ponto positivo. Então, eu trouxe aqui alguns dos principais, mas tem muitos outros, né, que outras pessoas podem achar. É para vocês terem uma noção, mais ou menos, do que é. E aí, baseado nisso, né, também tem os pontos negativos. A gente falou dos positivos, mas também tem os negativos. E esses pontos negativos vão estar ligados ao que a gente vai falar sobre o projeto do meio ambiente essa semana. A gente vai falar, vai aliar também com isso, certo? Então, olha lá. Primeiro, desigualdade social. Então, como vocês viram, no capitalismo existe uma grande desigualdade, né? Você pode chegar, por exemplo, em São Paulo, que é a capital, é a maior capital da América Latina em quantidade de pessoas. É um dos lugares do Brasil que mais circula dinheiro, que mais tem movimentação. Você pode passar pela Avenida Paulista, que é uma das principais avenidas das maiores empresas financeiras do Brasil, e você ter vários moradores de rua nessa mesma rua. Vejam a desigualdade social. Um dos lugares onde mais circula dinheiro, mais rico do Brasil, cheio de pessoas morando na rua. Desigualdade social, certo? Lucro acima de tudo, gente. Eu considero isso como um defeito do capitalismo também. Muitas vezes o ser humano ele é visto como um número, em grande parte de trabalhos, de empresas, porque o capitalismo é isso. Como ele vê o lucro acima de tudo, às vezes ele não enxerga o ser humano em suas necessidades básicas, né? Ele enxerga apenas como um número. Se aquele número estiver produzindo e estiver gerando lucro, ele tá bom. Se não tiver, infelizmente vai ser substituído. Eu acho isso um ponto negativo do capitalismo, certo? Consumismo é um ponto negativo também. O que é o consumismo, gente? É aquilo que eu falei no início. É você só valer mais se você ter. É o ter acima do ser. Por exemplo, você tem um celular, né, que você comprou, e aí com 2 meses de uso, seu celular ainda é novo, sai um modelo mais novo, com câmera melhor, com memória melhor. Aquele celular que você tem, ele atende a sua necessidade, você não precisa trocar. Só que o sistema capitalista, ele induz através da propaganda que ele faz você achar que você precisa ter aquele mais novo. Para você estar na moda, para você se amostrar, para você se encaixar na sociedade, chegar num lugar que mostrar que você tem um celular da moda, né? Se você não comprar, o seu vai ficando velhinho, velhinho. Quando vai avançando os novos modelos, você vai ficar para trás e você vai acabar sendo excluído. Do seu meio as pessoas vão ter preconceito porque você não tem o celular do ano, porque você não usa roupa de marca, porque você não tem o carro do ano, né? Então, isso é o consumismo, gente. Ele induz a gente a achar que precisa comprar algo que na maioria das vezes a gente não precisa. Infelizmente, muitas pessoas sofrem com isso, com essa questão do consumismo. Elas não conseguem ter a consciência de realmente o que elas precisam e o que elas não precisam comprar. A propaganda, o sistema, ele nos induz a comprar coisas que nós não precisamos. E isso está acabando também com o meio ambiente, porque gera mais lixo, a gente joga muita coisa fora. Para produzir coisas novas, a natureza tem que ser devastada e aí sucessivamente. Então eu acho uma das coisas muito negativas do capitalismo o consumismo. Degradação acentuada. Então aí, como eu disse, para produzir muita coisa, as indústrias precisam de muita matéria-prima. E aí elas têm que devastar florestas, elas têm que usar muita água, né? A água já é um bem escasso, a gente sabe que tem que economizar e aí você tem que usar muito. No capitalismo tudo é muito, a produção é tudo alta, então prejudica, né? Outro ponto, alta produção de lixo. Como eu falei, joga fora, compra outro novo, joga fora e isso vai aumentando a quantidade de lixo e vai agredindo o meio ambiente, como vocês viram na temática do projeto esse ano. Recursos naturais, faltou uma palavrinha ali.
Mas é assim, é degradação acentuada dos recursos naturais, como a água e as florestas, como eu já citei para vocês. Dentre outros, tem muitos outros pontos negativos também, esses são os principais dentro do meu ponto de vista, certo? Então por que eu trouxe os pontos positivos e negativos para vocês, pessoal? Porque no mundo não existe nada perfeito, gente. Nada, nenhuma pessoa, nenhum sistema político, nenhum lugar que você mora, nada é mil maravilhas, perfeito, e nada também só são coisas ruins. A geografia nos ensina a ter esse pensamento crítico, a esse olhar de enxergar os pontos positivos e os pontos negativos das coisas. Então o capitalismo ele é o sistema que se sustenta. A gente vai ver ainda o socialismo, mas ele é a opção que nós temos, é a melhor opção que nós temos, né? Hoje. Por mais que ele tenha esses pontos negativos, mas os países que são socialistas, a gente vai ver mais à frente, tem muitas dificuldades de conseguir sobreviver. Então vamos lá. Começando com o socialismo, certo? Então o socialismo é tido como um regime, como um sistema feito por trabalhadores. Por isso que o símbolo dele é esse símbolozinho, gente. É o vermelho por trás, né, que eles dizem que simboliza a luta. E essas duas ferramentas, um martelo e uma serra aí, serra capim. Na verdade, esses símbolos eles querem dizer que é os trabalhadores se unindo, os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade, certo? Então, o socialismo é o sistema. Quais são as principais características? Vejam só. Se o capitalismo é o sistema do capital, do dinheiro, do lucro, o socialismo, a gente, vejam no começo da palavra, capitalismo, capital, socialismo, social, ou seja, pessoas. Então, o que o socialismo prega é que as pessoas devem ser colocadas em primeiro lugar, não o dinheiro, certo? E aí a gente vai ver mais à frente que é muito bonito na teoria, mas às vezes na prática não funciona, né? Quais são as principais características? Surge para combater o capitalismo, né? Visa o social, o humano e não o lucro. O objetivo principal do socialismo não é adquirir lucro, gente. É dar uma qualidade de vida ao ser humano, né? Mas vamos ver mais à frente. Planificação da economia. O que acontece, gente? No capitalismo, eu disse a vocês, é a livre iniciativa. O governo não se envolve em muita coisa. Isso é chamado de Estado mínimo. No capitalismo, Estado mínimo, ou seja, o Estado não interfere na sociedade. Cada um é livre para fazer o que quiser, para abrir uma empresa, para fechar, para contratar gente, para trabalhar de professor, é livre. No socialismo, não. O governo controla tudo, aí é o Estado maior, certo? O governo quer ter controle de tudo, da economia, de tudo, da educação, da segurança, da saúde. O governo é quem controla tudo, e isso também se torna uma coisa perigosa, certo? Igualdade social. Então o socialismo prega isso, gente. Lá, se no capitalismo a gente tem classes, onde tem pessoas que ganham muito e outras que ganham pouco, a proposta do socialismo é que todo mundo ganhe de acordo com o que precisa. Ninguém pode ganhar muito mais do que o outro e ter gente na miséria. Essa é a ideia do socialismo. Então vocês veem na imagem várias pessoas e eles trazem essa imagem de igualdade, que as pessoas devem ser todas iguais e ser tratadas iguais. Agora tem um problema grave do socialismo, gente. Aí vocês veem o norte-coreano Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte, certo? A Coreia do Norte é um país socialista, um dos poucos que ainda existe. E o que acontece? Se no capitalismo nós temos o regime democrático, onde as pessoas escolhem seus governantes, no socialismo não, pessoal. Geralmente no socialismo e comunismo, que são etapas do mesmo sistema, existem as ditaduras, né? Então, esse Kim Jong-un, para vocês terem uma ideia, ele já é filho, se eu não me engano, ele é neto, filho eu tenho certeza, neto eu não sei, mas lá na Coreia do Norte não existe eleição. O partido é único, né? E as pessoas não podem escolher se elas querem mudar de governantes. Então, prega-se a justiça, que todos sejam iguais, mas não se dá o direito das pessoas escolherem quem elas querem governar, se elas concordam, se elas acham que esse modelo é o certo ou se elas querem ser capitalistas. Não se dá esse direito. E aí quem protestar contra corre sério risco de morrer, né, de ser preso. Então, não é uma coisa, é uma das piores coisas do socialismo, dos países socialistas, são esses sistemas ditatoriais, onde tem o governo e ele manda e não tem eleição, certo? E aí a gente vê, eles pregam que não existe classe social, como no capitalismo.
talvez não exista como no capitalismo, mas existe em classe social. Porque os governantes, né, se você separar, existem os governados, que é toda a população que não faz parte do governo, e o governo ele não vive igual os governados. Né? Ele tem o luxo, ele também vive bem, então veja, acaba sendo também duas classes. Né? No capitalismo existem muitas classes, no socialismo a gente pode dizer que tem essas duas. Quem é governado, que é entre todo mundo da sociedade, e os governantes, que tem muitas regalias, né? E ninguém pode reclamar. É uma coisa séria, pessoal. Consumo sem estímulo, gente. Então veja, ó, se no capitalismo tem o consumismo, lembre que eu disse a vocês que as indústrias criam propaganda para vender cada vez mais, para ganhar cada vez mais lucro, e a gente compra cada vez mais, produz mais lixo, né? Então veja, no socialismo não tem, porque não, as indústrias são todas controladas pelo governo. O objetivo principal do governo não é lucro, né? Apenas saciar a população, por isso não tem estímulo de compra. Cada um só tem aquilo que precisa e pronto, certo? E o governo define o que você precisa e o que você não precisa, certo? Ok, pessoal, então baseado nisso, houve um período, né, chamado de Guerra Fria. O que foi esse período? Após a Segunda Guerra Mundial, que vocês vão estudar com mais detalhes ainda, alguns países saíram vitoriosos. Dentre eles, os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje não existe mais. Né? Porém, os Estados Unidos era o principal país capitalista do mundo, né? Que representava o capitalismo bem-sucedido. E a União Soviética era o principal país socialista, que também era muito forte. Gente. O socialismo naquele período do fim da Segunda Guerra, na União Soviética, era muito forte. Eles também tinham muitas armas, produziam muitas armas, tinham força econômica, certo? E aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, criou-se esse medo na população. Por quê? De um lado do mundo você tem os Estados Unidos, capitalista, né? Influenciando os outros países a serem capitalistas também, porque a partir do momento que os outros países forem capitalistas, vai negociar com ele, vai vender, vai comprar, e nisso vai gerar mais lucro para todos. E você tem do outro lado do mundo a União Soviética, socialista, pregando que não deve, né, o sistema socialista não deve ser acima do lucro e querendo influenciar outros países a serem socialistas. Nisso, os dois países saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, armados, com muita quantidade de armas, né, e ficou no mundo essa tensão. Meu Deus, se esses países começarem a se estranhar, vai sair a Terceira Guerra Mundial, porque eram as duas principais potências, e cada uma com um sistema político e econômico diferente. Os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. E aí por que se chamou de Guerra Fria? Porque essa guerra nunca existiu de verdade, não chegou a ser como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Existiram pequenos conflitos entre países capitalistas e socialistas, né? E aí os Estados Unidos e a União Soviética ajudavam secretamente por trás, e aí eles começaram a criar tecnologias espaciais. Foi nesse período que os Estados Unidos enviou a primeira missão à Lua, para mostrar que tinha poder para intimidar a União Soviética. Então, nesse período, por isso que era Guerra Fria, era uma tensão. Todo mundo achava que qualquer momento poderia estourar a Terceira Guerra Mundial, mas ela não chegou a acontecer. Graças a Deus, ainda bem. Né? Mas chegou próximo, as tensões eram muitas entre esses dois países. Até que aí, como eu disse a vocês, o socialismo não se sustenta. Como não existe produção, não existe estímulo ao consumo, não, onde só se gasta e não se entra, não dá certo, acaba, né? Então o socialismo foi se enfraquecendo e até onde acabou a União Soviética e ela se fragmentou em vários países. O principal país que formava a União Soviética era a Rússia, e tem vários outros países que eram vizinhos à Rússia que faziam parte da União Soviética que hoje são separados, como a Ucrânia, por exemplo, dentre outros, certo? Então isso foi como se fosse uma vitória do capitalismo no mundo. Hoje quase todos os países do mundo são capitalistas, com exceção de raros, como a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, certo? Aí, como eu disse a vocês, a China, Cuba, Coreia do Norte e Venezuela. Tem outros, mas comparado com os países capitalistas, são pouquíssimos, né? E eu não sei se vocês às vezes acompanham os noticiários, são países que passam por dificuldades. Venezuela passa por dificuldade, o povo passa fome, foge para o Brasil, certo? Então, na teoria, o socialismo é bonito. Ele diz que é uma igualdade social, que todo mundo vai ter a mesma coisa, mas na prática eles não conseguem sustentar essa teoria,
né? Na prática não consegue acontecer isso. O que acontece é perseguição contra as pessoas, é ameaça, se criticar os governantes e as pessoas acabam querendo fugir, certo? Então, com todos os defeitos que tem, o capitalismo ele é o melhor sistema. Agora, a nossa luta ela precisa ser para que nós façamos um capitalismo melhor, né? Que desmate menos a natureza, que produza menos lixo, que seja menos consumista. Isso começa da gente, né? Nós que precisamos ser menos consumistas, que precisamos comprar só o que realmente precisamos e não comprar o que nós não necessitamos, certo? Então, ó, rapidinho, alguns pontos positivos do socialismo. Sistema sem classes sociais, como eu expliquei para vocês, se bem que existem as duas classes, a dos governantes e a dos governados. Boa educação pública, geralmente, pessoal, os países socialistas, eles são reconhecidos por ter uma boa educação e uma boa saúde, certo? Então, esses são países, estados que geralmente investem bem nesses dois ramos. Diferente, às vezes, dos capitalistas que nós vemos que nós não temos uma educação pública e uma saúde pública tão boas. Deixa muito a desejar. Dentre outros pontos positivos, que tem outros, como eu disse a vocês, que não dá para colocar todos e tem questão de opinião também. Alguns pontos negativos do socialismo, vamos lá. Sistema que não se autossustenta, por isso que ele acabou na maioria do mundo, gente. Como eu disse, onde só se tira, onde só se gasta e não se entra, não se sustenta. Então, por isso que a maioria dos países hoje, os que eram socialistas estão se tornando capitalistas, muitos, certo? Regimes políticos ditatoriais, como eu expliquei, não existe democracia, não existe eleições. Os governantes ficam no poder, quando morrem, entra um filho ou alguém parente e continua no governo e não tem uma manutenção. Então eles fazem o que querem. Aí vocês veem, o controle dos meios de comunicação, ou seja, nos países capitalistas, geralmente, onde há democracia, as mídias são livres. A imprensa ela pode investigar, pode denunciar coisas erradas que o governo estiver fazendo, transmitir nos seus jornais, nos seus jornais televisivos, jornais impressos, na internet, porque existe essa liberdade de expressão. No socialismo não pode. Se as pessoas fizerem isso, elas podem ser capturadas, presas, né? Elas não têm esse... O meio de comunicação é controlado pelo governo. Geralmente só elogia, porque como é controlado, eles não permitem que critique, eles só permitem que elogie o governo. Muita corrupção, gente. Como não tem fiscalização, como não tem outros partidos rivais, como ninguém pode fiscalizar, existe muita corrupção entre os governantes também. Roubos, desvios. Então é por isso que ele também não se sustenta, né? E dentre muitos outros pontos negativos também. Hoje, gente, o socialismo, ele praticamente no mundo são pouquíssimos países que adotam, certo? Tem pessoas nos países capitalistas que tentam lutar para implantar o socialismo, mas realmente é muito difícil de conseguir. Ok, pessoal, então vamos lá. Expliquei para vocês o que é o capitalismo e o que é o socialismo. Vocês vão realizar no livro de vocês a atividade, vocês vão fazer a leitura dessa unidade 4, que fala sobre capitalismo e socialismo, e vão fazer as atividades que tiverem nesse capítulo, certo? Para compreender melhor, eu vou ficar à disposição para tirar as dúvidas, tudo direitinho. Porém, sobre o projeto do meio ambiente, vai ter um desafio, certo? Então, o tema do projeto esse ano é sobrecarga da terra. Então a gente, como eu falei para vocês, a maioria dos países hoje são capitalistas. E esse sistema capitalista, que só quer saber de produzir, só quer saber de ganhar lucro, só quer saber de desmatar para ganhar mais lucro, ele está sobrecarregando a terra. Tanto na questão das vegetações naturais, como a gente viu nos domínios morfoclimáticos, como da água, né? Que é um bem que eu disse a vocês que precisa ser bem gerido, precisa ser bem economizado, para que não falte. E geralmente com o capitalismo as indústrias gastam mesmo, a maioria não tem esse controle, certo? Então, baseado nisso, gente, vai sair esse desafio, certo? Então, primeiro, eu vou colocar aqui, em seguida aqui da minha fala, esse vídeo. Carta escrita no ano de 2070. É um videozinho curto, né? Que fala de uma visão futurista, de como vai estar o mundo em 2070, caso o nosso sistema capitalista continue desse jeito, né? Destruindo as nossas vegetações,
desmatando todos os recursos, não economizando água, né? Só em busca de dinheiro, de lucro, sem se preocupar com nossa casa, que é o planeta, é a casa de todos nós, certo? Então, vocês vão assistir esse vídeo, vou colocar aqui em seguida, certo? É um vídeo forte. Para quem já assistiu, vai assistir de novo, prestando bem atenção nos detalhes. Para quem não assistiu, vai prestar mais atenção ainda em cada detalhe do vídeo, certo? Vou colocar aqui e quando terminar eu volto para explicar o desafio. Agora vocês vão assistir. Ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nessa sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Haviam muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente 1 hora. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam suas formosas cabeleiras. Agora, raspamos a cabeça para mantê-la limpa sem água. Antes, meu pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que utilizávamos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Os assaltos por um bujão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era 8 copos por dia por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como no século passado porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas nas peles pelos raios ultravioletas que já não têm a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos. 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas se pode respirar.
A idade média é de 35 anos. Em alguns países restam manchas de vegetação com o seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou os diamantes. Aqui não há árvores, porque quase nunca chove. E quando chega a ocorrer uma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição da indústria do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descrevo o quão bonito eram os bosques. Lhe falo da chuva, das flores, do agradável que era tomar um banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse. O quanto nós éramos saudáveis. Ela pergunta-me: papai, por que a água acabou? Então eu sinto um nó na garganta. Não posso deixar de me sentir culpado porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um preço alto. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreenda isto, enquanto ainda é possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra. Pronto, pessoal, vocês já assistiram, realmente é um vídeo muito forte, traz uma mensagem bem reflexiva, né? Nós precisamos refletir muito, nada melhor do que a Semana do Meio Ambiente para a gente refletir, né? É uma mensagem do futuro, né? Que a gente pode refletir. Lá no vídeo o homem fala: se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, né? Porque ele deixa essa mensagem para a gente, porque ainda é possível. Nós não estamos lá ainda em 2070, ainda não aconteceram essas coisas. Mas estamos agora em 2020. Essa carta ela foi feita no ano de 2002, né? Pelos pessoais críticos aí ao sistema que degrada tudo, eles criaram essa perspectiva. Então, reflitam, assistam, se precisar assistam de novo, né? E o desafio vai ser o seguinte: vocês vão formar grupos com seus colegas, no mínimo de 3 pessoas, eu não quero menos de 3, e eu não vou colocar a quantidade máxima, certo? Vocês se organizem, entrem em contato pelas redes sociais, porque a gente não pode sair de casa, lembrem, não é para ir para a casa do colega, certo? O professor não está solicitando isso, vocês vão se organizar pelas redes, certo? Vão formar grupo de no mínimo 3, no máximo quanto vocês quiserem a mais. Um de vocês irá criar uma reunião no Google Meet, certo? Vocês já estão dominando a ferramenta, que eu sei, já estão acessando as aulas de quase todos os professores pelo Meet, quase todos vocês estão conseguindo entrar normalmente. Então, um de vocês vai criar uma reunião, né? Antes disso, vocês vão debater, vão criar um grupo, se vocês fizerem do WhatsApp, com esse grupinho que vocês criaram da atividade, vão debater o vídeo, né? Vão discutir sobre esse vídeo, a carta do ano 2070, né? Depois, quando vocês já discutirem, vocês vão criar a reunião no Meet, um de vocês cria e manda o link para os outros, como nós professores fazemos, é muito simples. Se precisar de assistência, a gente vai dar toda a assistência que vocês precisarem para fazer isso, tá? E aí, quando vocês criarem a reunião, que todos os integrantes do grupo já estiverem lá no Meet, vocês vão gravá-la, certo? Vão botar para gravar a reunião, para depois mandar o vídeo para mim, certo? Eu vou precisar disso, que vocês gravem, senão não tem como saber o que vocês fizeram. E nesse vídeo do Meet, eu vou precisar que cada um fale um pouquinho, vocês vão se organizar para saber quem vai falar o que e sobre o que, mas vocês vão ter que debater o seguinte tema, prestem atenção aí em vermelho. Qual a relação da Carta de 2070
com o sistema capitalista em que vivemos, certo? Vocês assistiram a Carta 2070, vocês viram os problemas, né? E vocês viram também uma explicação sobre o sistema capitalista, o que é que ele faz, as suas partes boas, mas também as suas partes ruins. Eu quero saber qual a relação, o que é que tem a ver o sistema capitalista com a Carta 2070. O que é que o sistema capitalista desenvolve hoje que pode chegar no futuro, em 2070, acontecer essas coisas com o planeta? E o que é que pode ser feito para que isso não aconteça, certo? Vocês vão debater entre vocês, cada um vai se posicionar, eu quero ouvir todos, eu vou avaliar, certo? Essa interação, esse debate, e aí cada um se posicionar, eu quero ver falando, né? Como vocês já sabem como é que é, super simples, vocês mesmos já falam pelo Meet, quando o professor solicita, vocês falam alguma coisa, então é isso, certo? Então é como se fosse um trabalho em grupo, é um trabalho em grupo, só que ao invés de ser apresentado na sala de aula, vocês vão apresentar pelo Meet, onde eu vou ver vocês falando um pouco sobre essa temática, que é muito importante para a gente refletir sobre o meio ambiente. Vocês vão ter até a sexta-feira, dia 5, que é o dia do meio ambiente, para enviar esse vídeo com esse debate de vocês, falando sobre a relação da Carta 2070 com o sistema capitalista em que vivemos. Ok, pessoal? Esse vai ser o desafio, eu vou avaliar, vai valer nota, e estou à disposição de vocês para ajudá-los a conseguir realizar esse desafio. Tanto no Meet, como vocês vão falar, vou ficar à disposição. Ok? Então vamos lá, mãos à obra, bons estudos e contem com o seu professor, tá? Obrigado a todos pela atenção.